Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eis-nos de volta para o estudo da lição de número 2 da matéria Liturgias da Igreja Cristã, uma matéria muito importante. E a lição de número 2 é para tratarmos a respeito de historicidade. Nós vamos ver as questões da liturgia conforme o seu desdobramento histórico. É isso que vamos tratar nessa aula de número 2. Desenvolvimento histórico da liturgia, nós vamos verificar, meus irmãos, conforme que ela saiu do Novo Testamento, do período dos apóstolos, e foi sendo deturpada por algumas misturas que descaracterizaram-na completamente. Voltando então para a questão histórica, eu quero citar para os irmãos um autor da história do cristianismo chamado Early Kearns, e ele fala a respeito de como nos anos 30 da era cristã, logo depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, e talvez vocês perguntem, mas anos 30? Jesus não morreu com 33 anos, então a sua morte por acaso não foi no ano 33 da era cristã? Bem, a essa altura de nossos estudos, era já para que você soubesse que as questões cronológicas com relação às datações bíblicas têm um atraso de aproximadamente 3 anos e meio a até 4 anos. Isso por causa das mudanças de calendário que ocorreram, saindo do calendário lunar para o calendário gregoriano, que é aquele que nós usamos. Então, por isso, há uma pequena diferença, né? Um interregno de aproximadamente 4 anos. Então, considerando isso, a morte e a ressurreição de Jesus não aconteceu no ano 33, mas no ano 30 da era cristã. Então, entre o ano 30 e o ano 44, Jerusalém foi o centro irradiador do cristianismo. Mas é uma questão bem fácil de entender, porque entre os primeiros cristãos, a imensa maioria de convertidos era de judeus. Naturalmente, o grupo dos 12 era composto por judeus, o dos 70 também, e grupos mais maiores, né, como era o grupo dos 500, que cercava o Senhor Jesus de maneira um pouco mais próxima, também eram, em sua grande maioria, judeus. No derramamento do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o evangelho saiu dali para ser pregado em outras regiões a partir daqueles 3.000 salvos, que eram quem? Judeus que estavam presentes em Jerusalém para a festividade do Pentecostes. Então, naturalmente, os primeiros cristãos eram, em sua maioria, judeus, e era de se esperar também que Jerusalém, como centro, como palco religioso do judaísmo, também acabasse sendo o lugar por onde o cristianismo se irradiaria. Mas veja se isso não é o que o próprio Senhor Jesus já disse aos discípulos que aconteceria: que eles permanecessem onde? Em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para daí virem a ser testemunhas do Senhor Jesus em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Essa irradiação do cristianismo a partir de Jerusalém não tem nada a ver com aquela forçação de barra que tratamos na aula anterior, que quer fazer crer que o cristianismo é uma dissidência herética de dentro do judaísmo. Nunca foi, jamais foi uma dissidência herética. Jamais o cristianismo foi uma religião fundada por judeus rebelados ao judaísmo. Isso aí é loucura, é coisa falaciosa, faz parte das defesas do sincretismo religioso, do ecumenismo, das ciências das religiões. A verdade dos fatos é que Cristo ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém e dali eles saíssem para ser testemunhas. E isso foi observado por eles de maneira muito séria,
posto que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, diz que depois de 12 anos pregando, retornou a Jerusalém para ter com os discípulos e assim ter certeza de que não estivesse pregando em vão. Jerusalém, portanto, é um centro irradiador do cristianismo durante os primeiros anos do cristianismo, entre os anos 30 e 44 especialmente. O próprio Santo Templo responde como um local central por onde os judeus convertidos ao cristianismo passavam. Lembre-se que os primeiros milagres aconteceram ao redor do templo, a cura específica daquele paralítico na porta do templo chamada Formosa, por João e por Pedro, que deram-lhe ordem em nome de Jesus para que levantasse e andassem. Eles estavam subindo juntos para a hora da oração, lá no templo. É como diz aquele belo hino de Otoniel e Osiel, não é? Subiam juntos à hora da oração dois dos discípulos, Pedro e João. Certamente, se você gosta dos hinos belos e lindos, já sabe de que canção estou falando. Liturgicamente, os primeiros cristãos, então, eram judeus e eles acabaram se mantendo bastante próximos aos locais de culto e até mesmo a alguns rituais praticados no âmbito do judaísmo. Mas não que isso aí fosse correto, porque não era. Qual é a grande briga do apóstolo Paulo? E isso está muito claro na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. Era contra os judaizantes, aqueles que queriam impor aos cristãos convertidos que eles passassem primeiro pelos ritos judaicos para daí poderem se considerar cristãos, como se houvesse uma espécie de pedágio a ser pago dentro do judaísmo que desse acesso ao cristianismo. Muitos cristãos de origem judaica queriam forçar essas coisas. O apóstolo Paulo até disse a Timóteo que ele não deixasse de se circuncidar, mas ele não queria que isso fosse a prática, porque não havia necessidade disso, era uma circuncisão no coração e não na carne. Então, essa insistência dos judaizantes é que acaba dando algum tipo de fôlego, mas um fôlego curto e antibíblico, para a ciência das religiões ficar sugerindo que o cristianismo é uma dissidência do judaísmo. Palhaçada sem tamanho, uma bobagem herética dessa. É só para diminuir o que o cristianismo de fato é. Então vamos estudar a liturgia cristã nos 3 primeiros séculos, até o ano 313. Por quase 3 séculos, a liturgia da igreja cristã permaneceu extremamente simples e desprovida de objetos. Hoje, quando nós entramos em uma igreja evangélica, o que nós encontramos? Seja ela muito chique ou muito simples, está provida de bancos, um púlpito bastante funcional, há alguns instrumentos, equipamentos eletrônicos sem os quais hoje pouca coisa se faz. Mas não era assim nos tempos do cristianismo primitivo. Não havia tudo isso, não havia sequer templos, não é? Que dirá templos equipados. E essa simplicidade toda era decorrente do quê? De que a liturgia naquela época era mais pura e por isso não havia templos e por isso não havia bancos e por isso não havia púlpitos? Bom, vamos entender que essa simplicidade era decorrente do período que se vivia, um momento em que os cristãos deveriam primeiro buscar sobreviver para poder fazer culto. E construir templos num contexto assim, de fato, não é uma prioridade. Então é por isso que não havia maiores requintes nas reuniões e nos locais de cultos. Como mostramos na aula passada, o templo mais antigo de que se tem notícia para o cristianismo é uma basílica na Síria, em Dura Europos, e ela é ali do século IV. Então, não havia mesmo templos tão antigamente. Mas, ainda que não houvesse templos, porque a igreja reunia-se pelas casas, reunia-se nas catacumbas, reunia-se fora das cidades, reunia-se de uma maneira escondida, havia orientação de rúbrica litúrgica. Então, já passando pela aula primeira, você sabe o que é o rubricismo litúrgico. São as recomendações
para as formas e fórmulas de culto. E nós temos no Novo Testamento, em 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 26, uma rubrica litúrgica. É o apóstolo Paulo dizendo: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Mas é claro que precisamos entender que o apóstolo Paulo estava aqui descrevendo os elementos litúrgicos do culto cristão primitivo, só que ele não diz a sequência em que essas coisas acontecem. Então é isso que nós vamos tentar descobrir agora, investigando a história. Investigando, e essa parte do estudo é o historismo, né? Nós vamos investigar como a fórmula cultica nasceu e se desenvolveu entre os cristãos primitivos e veio a chegar a ser aquilo que hoje nós conhecemos. É o que nós vamos fazer e vamos interpretar. Por isso, então, nós vamos estudar da antiguidade apostólica até o nascimento de uma coisa que se possa chamar de liturgia cristã. E nós vamos recorrer a algumas fontes extra-bíblicas. Irmão, não fique preocupado com isso. Não estamos dizendo que qualquer destas fontes substitui as escrituras, mas eu sei também que a essa altura dos seus estudos você já sabe sobre isso. A fonte extra-bíblica é aquela que conta alguma coisa que acontece nas escrituras com alguma informação não presente nas escrituras. O fato dessa informação estar contida em algum livro, mas não aparecer nas escrituras, significa que aquela informação, atenção, não é canônica, isto é, não foi um registro inspirado divinamente, mas não quer dizer que seja inválido. A fonte extra-bíblica nos permite conhecer alguns detalhes sobre a história contada nas Escrituras, mas que para o objetivo e o propósito das Escrituras, aquele detalhe não era tão importante. Mas quando estamos estudando algumas coisas adjacentes à revelação, então aqueles detalhes podem ser bastante pertinentes para nós. Então essas fontes extra-bíblicas nos falam a respeito do desenvolvimento histórico da liturgia, especialmente até o ano 313, que é o que vamos estudar nessa lição. E vamos começar pelo que diz a própria palavra de Deus, antes de irmos às fontes extra-bíblicas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 4. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: ora, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolheis, pois, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos nós sobre este importante negócio. Nós, no entanto, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então aí os irmãos têm outra informação de ordem de rubrica litúrgica. Oração e palavra. Era o foco, era o principal dentro de um culto e de uma reunião. Então, conforme a igreja foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi se irradiando para fora do centro primeiro, que era Jerusalém, esta forma de culto foi mudando. Nós podemos conhecer uma parte dessa forma de culto no texto chamado Primeira Apologia de Justino Mártir e também no texto tão famoso da Didaquê. Mas vamos começar pela Didaquê. Afinal de contas, ela nos traz algo bastante interessante. Didaquê é a contração de uma expressão que significa o resumo dos ensinos apostólicos. A Didaquê talvez haja sido escrita por volta do ano 180 da era cristã, logo não foi escrita pelos apóstolos, ela é um resumo do que se supõe ser, do que se crê ser o ensino apostólico. E ela foi descoberta em Constantinopla no ano 1875, perdida em alguma biblioteca de mosteiro, de igreja. Bem, a Didaquê
traz-nos algumas informações muito importantes com relação às recomendações sobre como fazer os cultos naquela época. E havia uma preocupação muito importante de distinguir, diferenciar a prática do culto cristão com as práticas e os rituais do judaísmo. Mas isso aí era bastante compreensível, claro. Não porque o cristianismo, e eu volto a essa questão, fosse uma dissidência herética do judaísmo, mas porque o cristianismo não queria mesmo ser confundido em nada com o judaísmo, porque o judaísmo, especialmente o contexto religioso dos judeus, formado após ou durante o exílio babilônico, era completamente diferente daquilo que se esperava da religião dos hebreus no Antigo Testamento. Não dá para dizer que aquilo que era praticado por Moisés, os profetas, pelo rei Davi, era o mesmo ritual de adoração a Deus do que era aquela religião praticada pelos judeus a partir do seu retorno do exílio na Babilônia. Então, a Didaquê dizia para que todos se reunissem no dia do Senhor, isto é, o domingo, para fracionar, para dividir o pão, agradecer, celebrar a Eucaristia, que significa Cristo presente, depois de haverdes confessados os vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Outra recomendação importante na Didaquê, bom, essa aqui dá conta de que a reunião principal deveria acontecer no domingo. Outra recomendação importante é que os cristãos orassem 3 vezes ao dia, o que os judeus faziam também, mas então os cristãos tinham que fazer em hora diferente. Também recomendava jejuns semanais, o que os judeus também faziam, mas que então os cristãos viessem a fazê-lo em dias diferentes da semana, para não serem confundidos. E uma informação importante, que eu não vou agora ampliar, porque teremos adiante as informações a respeito disso, mas é sobre a Santa Ceia, que naquela época era muito diferente daquilo que hoje nós fazemos. Então a Santa Ceia naquela época, na verdade, era uma festa mesmo de comida. E é por isso que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, quem de vós tiver fome, coma em casa. Ele diz, irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns pelos outros, porque a refeição de Santa Ceia, lá do templo primitivo, era isso mesmo, uma refeição. As mudanças litúrgicas ao longo dos anos é que reduziram essa festa do ágape, do amor, da Santa Ceia, que era um jantar, uma comida, vamos comer, o cálice e ao pão simbólico que hoje nós praticamos. Mas é algo que nós vamos ver lá na frente, quando formos estudar a Santa Ceia bem detalhadamente. Mas nos tempos do Novo Testamento, da igreja primitiva muito especialmente, tratava-se de festa, de comida. E lá entre os coríntios tinha muita gente que levava sua comida para essa ceia, não repartia com os outros e ainda comia de maneira apressada e egoísta. Por isso Paulo diz, esperai uns pelos outros. Você está com fome, come em casa, porque aqui é para celebrar, não é para encher o bucho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Outro texto importante é a liturgia pela carta de Plínio. Havia um homem chamado Gaius Plínios Secundus Caecilius. Ele não era um líder religioso, ele era um político, um gestor, um administrador romano. Mas ele escreve a respeito do que estava fazendo, do que estava acontecendo em seus relatórios, e falando sobre os cristãos especialmente, ele diz assim: o valor da carta de Plínio está na investigação que ele promoveu para entender um pouco mais sobre os hábitos cristãos. Como resultado, obtém-se o testemunho de que as reuniões da igreja cristã eram sempre pela manhã, como vimos aos domingos. Afirmam que a culpa deles, ou o erro deles, não passava do costume de se reunirem em um dia fixo, antes do nascer do sol, para cantar um hino a Cristo, a quem adoravam como Deus, e também de se obrigarem por juramento
a que não cometessem crimes, roubos, latrocínios, adultérios, a não faltar com a palavra da verdade e não negar um depósito exigido, mesmo que isso lhe fosse cobrado pela justiça. Findos esses ritos, tinham o costume de se prepararem, de se separarem e de se reunirem novamente para uma refeição comum bastante inocente. Então, como os irmãos podem ver, tanto a Didaquê quanto esse testemunho desse político romano, Gaius Plínio Secundus Caecilius, dão conta de que a principal reunião dos cristãos, já no primeiro século, era feita aos domingos, e veja que interessante, aos domingos de manhã. É mais um detalhe para você agregar à questão da sinaxe dominical, da reunião dominical. A principal reunião da igreja, domingo. E nós aqui no Brasil, nós temos um hábito muito noturno, né? Somos quase que crentes notívagos. Se a gente faz um culto de manhã, logo você vê alguém se confundindo. Irmãos, é de manhã, e a pessoa diz, irmão, esta noite eu vou pregar. Não, você não vai pregar esta noite, o culto é de manhã. Mas são os hábitos que a gente pega, porque o principal culto hoje, para nós aqui, em nossa realidade evangélica brasileira, é feito no domingo à noite. Mas nos Estados Unidos e na Europa, a sinaxe dominical é acompanhada conforme a sua instrução e gênese histórica, que é no domingo pela manhã. Então, as igrejas tradicionais nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, reúnem-se no domingo pela manhã, em outras partes do mundo também, no domingo pela manhã, tanto para a celebração da escola bíblica dominical, quanto para a realização do culto e Santa Ceia, domingo de manhã. É bem interessante observar que o nosso Brasil é muito grande, né? E mesmo entre os cristãos evangélicos das Assembleias de Deus, há diferenças. Então, aqui no estado de São Paulo, a Santa Ceia do Senhor é quase que por unanimidade realizada no sábado à noite. Mas no Rio de Janeiro e Minas Gerais, a sinaxe dominical é observada. Em outros estados também, mas falo desses aqui porque são os que eu conheço melhor. Rio de Janeiro e Minas Gerais, sinaxe dominical. Santa Ceia é feita domingo de manhã, como sempre foi feito pela igreja primitiva. Aqui a gente faz domingo à noite. Não sei porquê. Alguém aí quiser fazer uma monografia sobre esse assunto, talvez vai descobrir a razão. Também a liturgia pela carta de Plínio nos explica isso, sobre o comportamento dos cristãos, e um outro documento importante, também de alguém escrito naquela época, é a primeira apologia de Justino Mártir. Justino Mártir escreve um documento para defender a fé, mas ele não escreve isso para outro cristão. Ele endereça esse documento ao próprio imperador de Roma, e nele escreve: e no dia do sol, que é o domingo, há um ajuntamento de todos os que vivem nas cidades ou no país, no qual as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos, por tanto tempo quanto se puder. Então o culto não tinha 2 horas só, tinha o tempo que pudesse ter, mais que 2 horas, menos que 2 horas, se chegasse alguma perseguição. Agora observe isso. Ao fim da leitura, o presidente, ele disse isso. Ao fim da leitura, o presidente fala, advertindo e exortando a que imitemos esses exemplos excelentes. Quando Justino Mártir chama o dirigente da reunião de o presidente, ele não está dizendo que aquele que dirige o culto é um presidente institucional. Ele está dizendo única e simplesmente o seguinte: alguém que esteja presidindo. Trata-se de uma presidência orgânica. Nos primeiros movimentos do cristianismo não havia essa questão que temos hoje em nossas igrejas de colocar e impor dirigentes para o culto, para o trabalho. A igreja meio que se resolvia de maneira mais automática com isso, porque quem dirigiu o culto domingo que vem? Quem sobrasse vivo, né, irmão? Porque perseguição, né? Quem não foi para a boca do leão vai poder ir para o culto semana que vem. Então, essa função do presidir a sinaxe era algo bastante imprevisto. Você podia ter presidido pelos últimos 3 domingos, mas domingo que vem você não ia, porque
Poderia ter parado no Coliseu e o leão já ter mandado você para dentro da barriga. Só mais posteriormente, quando estamos nos aproximando da institucionalização do cristianismo e a sua incorporação como parte oficial do Império Romano, é que aí sim se dá a questão do episcopado, do próprio papado e a questão da institucionalização da direção de culto. E algo importante para nós vermos aqui. O chamado monoepiscopado, ou a questão do episcopado, começou a ser bastante entendida como necessária a partir dessa estatização do cristianismo, porque se fazia necessário que houvesse alguém com representatividade para poder fazer frente a qualquer tipo de perseguição e também para que tivesse representatividade de fato no contexto da oficialidade do Império Romano e da estatização do cristianismo. Para poder colocar o episcopado de forma convincente, em busca de legitimidade, organizou-se então aquilo que se chama de episcopado monárquico, os bispos monárquicos. Que são os bispos monárquicos? Criou-se uma ideia de precedência, de superioridade do bispo de Roma sobre todos os outros. Mas é fácil de entender. Por que não o de Jerusalém? Porque nós já estamos falando de uma coisa acontecida mais perto, bem depois da igreja primitiva, mais perto do século IV. No ano 313 foi quando se deu aquela suposta conversão de Constantino. E aí, então, o centro de poder não é Jerusalém, é Roma. Então, por extensão, o bispo de Roma começou a tentar impor sua precedência sobre os outros episcopados. Outra coisa interessante, procurou-se criar uma espécie de linha de sucessão entre o episcopado romano e o episcopado de Pedro, que a tradição católica diz ser o primeiro papa. Mas como você sabe bem, meus irmãos, porque você leu atentamente a Bíblia, o apóstolo Pedro nunca esteve em Roma, né? Nunca esteve. Então, como fazer com que o episcopado de Roma pudesse ter uma ascendência que o levasse até o apóstolo Pedro? Bem, você gosta de assistir filmes antigos de motivação cristã, especialmente? Procure assistir um clássico chamado Quo Vadis. Quo Vadis é um filme bastante antigo, eu vou encontrá-lo aqui, exibir a imagem dele para os irmãos. Esse filme, Quo Vadis, conta a lenda que ligaria o apóstolo Pedro ao papado romano, ao episcopado romano. O livro conta a história de cristãos na igreja primitiva, que eram amigos do apóstolo Paulo e estavam buscando ter contato com o apóstolo Paulo e também com Pedro. E esses cristãos passam por uma perseguição muito terrível levantada contra eles por Nero, aquele imperador louco de Roma, imperador que tacou fogo na cidade de Roma. Naquela época, Roma era uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, uma cidade muito grande, mesmo para os padrões de hoje. Campinas, que é uma sede de metrópole, tem 1 milhão e 200 mil. Imagine Roma, né? Roma tinha 60 bairros, 1 milhão de habitantes, e Nero taca fogo em pelo menos 50% ou um pouco mais do que isso da cidade de Roma. E aí o filme conta a história, mas é mentira essa história, que quando a perseguição em Roma começou, o apóstolo Pedro, que estava em Roma, eu sei de onde esse povo tira essas ideias, estava em Roma. E aí o apóstolo Pedro disse para um moço que o ajudava, né? Vamos sair fora daqui, porque estão perseguindo os cristãos, vamos voltar para Jerusalém. E aí no meio da viagem, saindo de Roma em direção até Jerusalém, Pedro depara-se com uma luz muito forte no meio do caminho e ele reconhece que era Jesus. E ele pergunta em latim para Jesus. Mas veja só, né? Em latim, né? O apóstolo Pedro falava hebraico, o aramaico,
talvez alguma coisa de grego, mas latim é a Igreja Católica com as suas tradições. E aí Pedro pergunta para o Senhor Jesus: Quo vadis, Dominus? Onde vais, Senhor? E aí Jesus lhe teria respondido: Pedro, eu vou voltar para Roma para ser crucificado outra vez porque você está fugindo de lá. Aí Pedro volta para Roma, mas presta atenção. Deixa eu voltar a nossa transmissão para cá. Olha a conversa de Jesus com Pedro. Jesus lhe teria dito: Eu vou voltar para Roma. Para quê? Para ser crucificado de novo. Irmãos, mesmo que Pedro estivesse em Roma, o que não estava, mesmo que Pedro houvesse encontrado Jesus, o que não aconteceu, Jesus nunca ia dizer para o apóstolo Pedro: Eu vou lá ser crucificado de novo, porque isso iria invalidar a sua obra redentora. O que foi que Cristo disse quando morreu no Calvário? Ele disse: Tetelestai, está consumado, está feito, acabou. É uma morte de efeitos salvíficos, retroativos e perspectivos. Salvou quem morreu e viveu antes de Cristo e salvou quem vivendo depois dele creu no sacrifício, que somos nós. Então Jesus nunca diria isso a Pedro. Mas Pedro voltou, não voltou? Diz a tradição católica. E aí ele voltou para quê? Para ser crucificado. E aí também diz a tradição católica que no momento em que Pedro não nega a Jesus, então as autoridades dizem: então você vai ser crucificado. E aí Pedro diz: será uma honra para mim ser crucificado como Cristo também foi. E aí o seu algoz romano lhe teria dito: então vamos dar um jeito nisso e fazer diferente. Aí crucifica Pedro de cabeça para baixo. Como nessa tradição Pedro volta para ser sacrificado, porque senão Cristo voltaria para ser sacrificado ele próprio, então, a partir desse momento, o episcopado de Pedro, o papado de Pedro, se torna um papado que substitui Jesus. E isso tem uma expressão latina teológica católica para isso. Vicarium Filius Dei, substituto do Filho de Deus. Então, o Papa é, a partir daí, considerado como o substituto do Filho de Deus na Terra, Vicarium Filius Dei. E esse folclore, esse mito, essa historinha, se estabelece então uma linha sucessória entre Pedro e qualquer papa a partir daí. E é por isso que quando se vai eleger um novo papa em Roma, para a Igreja Católica, se faz a pergunta: quem usará as sandálias do pescador? Aliás, existe um outro filme muito bonito, você pode querer assistir também, que mostra sobre o drama de uma sucessão papal, em que um bispo é nomeado para suceder um papa, um filme muito antigo, e esse bispo que se torna sucessor e próximo papa interpretado por Anthony Quinn. É um filme muito antigo, muito bonito, e o nome do filme é As Sandálias do Pescador. São filmes históricos, valem a pena de ser assistidos. Bem, outra fonte que nós devemos consultar para conhecer e entender a respeito da história nos leva à verificação dos movimentos litúrgicos antes da estatização da igreja. Porque quando a igreja foi estatizada, tudo mudou. Então, como era antes, um pouco antes dessa estatização? Early Kearns, que é esse historiador da história do cristianismo, diz que antes do ano 313, os cristãos reuniam-se nas catacumbas de Roma, onde, além de realizarem os cultos a Deus, também enterravam os seus mortos. Essas catacumbas tinham quilômetros de extensão e de passagens subterrâneas, muitas vezes delas em diferentes níveis, quer dizer que eram vários andares de catacumbas, né, de mortos sepultados, e os crentes reuniam-se ali. Existem vestígios de arte cristã, como símbolos do peixe, a pomba, que é o Espírito Santo, figuras associadas ao cristianismo, desenhadas em muitas dessas tumbas. Mas esse período passa e chegamos ao ano de 313 da era cristã, quando a liturgia passa a ser praticada no âmbito de uma igreja estatizada. O que acontece em 313?
Atenção, porque na videoaula passada eu confundi uma data. 313 é o ano em que Constantino dá ao cristianismo liberdade. Esse evento acabou sendo reconhecido e chamado historicamente como a conversão de Constantino. Não aconteceu, ele não se converteu. Na aula passada eu disse que esse episódio ocorreu no ano 325. Não, foi no ano 313. O ano 325 é o ano do Concílio de Nicéia. 313 é o ano que convencionou se chamar de a conversão de Constantino. A partir desse momento, a realidade da liturgia muda bastante, começando pelo fato de que se forma uma aristocracia da fé. O que é essa aristocracia da fé? Se lá na igreja primitiva havia um presidente para a reunião, e como eu disse, quem era ele? Quem tivesse vivo, uai, né? Não morreu, pode presidir o culto. Se você morreu, outra pessoa vai ter que fazer. Mas com a institucionalização, começou-se a criar entre os cristãos os oficiais e os ofícios de culto. Então, tudo aquilo que em tese poderia ser feito de forma de culto de um cristão para outro, passou a ser reservado para ser feito de um sacerdote para um cristão. Por exemplo, instituiu-se que o casamento seria um sacramento. Bom, quem pode ordenar os sacramentos é a própria igreja. A Santa Madre Igreja é que pode ordenar um sacramento. Nós vamos ver bem mais adiante, quando falarmos sobre a unção dos enfermos e a extrema unção, que em casos muito específicos a Igreja Católica até reconhece que a unção, a extrema unção, a última unção, seja ministrada sobre o moribundo por qualquer bom católico na falta de um padre, mas são casos excepcionais. Então, os ritos passaram a ser oficiados por sacerdotes. Nós, na nossa igreja protestante evangélica, também fazemos assim. Então, nós queremos que um pastor oficie o culto, que um pastor ministre a Santa Ceia do Senhor. E eu não digo que isso seja ruim, pelo contrário. Eu não vou querer que meus filhos se casem tendo o seu casamento não ministrado por um pastor, mas eu quero que um pastor os case. E eu sou pastor e as pessoas me chamam para oficiar o seu casamento. Eu posso entender. Só que aquilo que para nós é visto como uma bênção, lá atrás começou como uma institucionalização. E essa institucionalização acabou separando, criando uma aristocracia religiosa. Alguém que era posto sob a autoridade do povo, não com o reconhecimento do povo, mas sim como a imposição da igreja. E penso que aí esteja a grande diferença entre um sacerdote católico e um ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Porque nós reconhecemos nos ministros do Evangelho uma vocação e um despertamento que os acompanha desde sempre. E a igreja vê o seu desenvolvimento. Para pegar assim um exemplo bem emblemático, quase caricato, é um jovem que é despertado para a liderança de jovens e ele demonstra realmente vocação, começa a pregar, logo ele estará servindo como um diácono, como um presbítero, será levado ao pastorado. Há uma carreira de fé ministerial que é analisada pela igreja. A igreja reconhece, mas nesse caso aqui estamos falando de uma imposição e da formação de uma aristocracia que se formou e se projetou por causa da institucionalização da liturgia. Por exemplo, essa aristocracia religiosa, né, esses padres, clérigos, monges e bispos e tudo mais, poderiam impor aos cristãos penitência. Bom, isso não acontece na nossa igreja. A igreja evangélica não tem isso. Essa aristocracia concentrava os poderes e concentra para perdoar pecados. Nenhum pastor perdoa pecados. Quem tem poder para perdoar pecado é Jesus, não são os pastores. Então aí se percebe a diferença para esta aristocracia religiosa e litúrgica formada no catolicismo.
Outra coisa que a institucionalização da fé provocou foi a mariolatria. A adoração de Maria é uma terrível herança desse período e ela tem seus efeitos mesmo hoje. E nós vamos ler aqui para os irmãos um trecho de um escrito muito popular naquela época e que fala e explica por que Maria é santa e virgem na cabeça do católico, né? Diz assim: se alguém não confessa que o Emanuel é verdadeiramente Deus e que por isso a Santíssima Virgem é mãe de Deus, já que engendrou segundo a carne o Verbo encarnado de Deus, seja este maldito. Esse é um texto do ano 431 e é do Dogma Mater, isto é, uma teologia sintética, né, que quer impor essa questão de Maria. Outro fragmento desse mesmo texto diz assim: assim, atenção a essa leitura, assim como o relâmpago ilumina o que está oculto, assim também Cristo purifica o que está oculto na natureza das coisas. Ele purificou a Virgem, preparou-a pelo Espírito Santo, e o seu ventre foi tornado puro para conceber-lhe. Não digo que Maria tornou-se imortal, mas ela foi iluminada pela graça. Digo também que ela não foi perturbada por desejos pecaminosos, viu? Virgem Maria, mesmo depois de ter Jesus e ter outros filhos, porque a Bíblia diz que Cristo tinha irmãos e irmãs, eles continuam advogando a virgindade de Maria. Agora, como é interessante que a Bíblia fala sobre a pureza de Maria e do casamento dela com José, de forma tão mais clara, simples, honesta, né? Porque é a palavra de Deus e ela é verdadeira em tudo. Diz simplesmente assim, que durante a gravidez de Maria, gestação de Jesus, José não conheceu sua esposa, ponto. Não diz que depois disso eles não tiveram mais contato nenhum. Pelo contrário, tanto é que fica claro que Cristo tinha irmãos e irmãs. Então a Bíblia é tão profunda, tão santa, tão pura, tão maravilhosa, tão verdadeira. Aí vem a teologia sintética, que é uma heresia, e fabrica um dogma como esse. Outra questão comum àquela época passou a se tornar a oração aos mortos. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas agora podemos ainda um pouco mais. Por quê? Porque nesse momento o Império Romano já estava agregando dentro de si diversos grupos étnicos, além dos próprios romanos, que tinham hábitos pagãos de adoração de seus ancestrais. Os gregos e os romanos praticavam aquilo que se chamava de culto doméstico, mas não vá pensar que era um culto doméstico como que você e eu fazemos, que nos reunimos com a família, não. É o culto doméstico que adora os ancestrais da família, é diferente, né? Então, conta o historiador francês Fustel de Coulanges, no seu livro A Cidade Antiga, é um clássico, né? Quem estuda história conhece esse material, que as famílias gregas ou romanas, nas suas casas, mantinham um nicho, um altar, e nesse altar colocavam pequenos totens, bonequinhos, que significavam os seus ancestrais e oravam para aqueles ancestrais. E isso não era só um costume deles, era um costume dos povos bárbaros também, que foram incorporados ao Império Romano. E como a religião cristã se tornou oficial no Império Romano, se tornou um meio de tentar preservar a unidade do Império Romano, nada mais previsível de que o cristianismo, sofrendo mais uma deturpação, abraçasse a oração aos mortos. E que poderia ter começado, inclusive, através de uma coisa muito ingênua, porque os cristãos iam aos sepulcros, visitar os sepulcros dos mortos, lavar os sepulcros dos mortos, limpar o sepulcro dos mortos, manter o sepulcro de seus mortos. Ali eles escreviam mensagens de amor aos seus parentes mortos. Logo, essas homenagens passaram a se tornar em louvores aos mortos, em orações aos mortos. Isso já nos precipita, alguns séculos mais adiante, na adoração aos mártires, inclusive a busca
pelas relíquias dos corpos mortos dos mártires. É algo que o catolicismo faz hoje ainda. Isso tem nome, chama-se simonia, que é a adoração de relíquias do cristianismo católico, incluindo-se aí os corpos dos mortos. E outras inovações que acompanharam a estas. Por exemplo, esse período histórico distingue claramente a liturgia fundamentada na Bíblia, que acompanhou os santos do Senhor Jesus, os verdadeiros santos, e o modo como essa liturgia foi deturpada pelos católicos. O ambiente de fé do catolicismo era um ambiente de ritual, desdobrado em muitas regras, em muitas observações, bem parecido com as obrigações que estavam presentes no próprio judaísmo. O catolicismo, portanto, promoveu uma materialização da fé que era bem interessante para esses povos pagãos que foram agregados ao cristianismo. E no último período da história que vamos estudar nessa lição, vamos do ano 590 até o ano 1445, porque aí nós já vamos esbarrar na Reforma Protestante. Mas esse período tem para nós algumas coisas importantes. Por exemplo, a controvérsia iconoclasta. Iconoclastia tem a ver com a adoração às imagens. E por volta do século VIII, nem todo cristão católico concordava com a adoração às imagens, mas era uma coisa muito comum. E por quê? Porque os pagãos faziam seus cultos pagãos adorando imagens. Então eles não acharam estranho que se colocassem imagens nos cultos protestantes também. E a Igreja Católica aceitou. Roma aceitou. E foi uma forma de acomodar esse povo lá também. Mas, como eu disse, nem todo católico aceitava isso, não. Então se procurava fazer, quem sabe, uma distinção entre o efeito e a possibilidade didática de uma imagem, dizendo que ela servia para ajudar na veneração e não para ser adorada. Mas a prática era outra, completamente diferente. As imagens eram e são adoradas, sim. E os irmãos sabem o que dá mexer com uma imagem dessa. E essas imagens foram, naquela época, no século VIII, ali por volta do ano 760, destruídas, perseguidas, derrubadas. Leão III mandou tirar, inclusive, as imagens dos espaços públicos, mas logo elas foram retornadas. Em muitos lugares, inclusive, a ordem dele não foi praticada, e a iconoclastia, que é essa questão que envolve as imagens, redundou na continuidade da idolatria pela adoração e a presença das imagens dentro da igreja. E é o que é até hoje, os irmãos conhecem bem disso. Finalmente, o último ponto importante é a liturgia pós-concílio de Trento. A decadência litúrgica era uma coisa incontornável. Alguns fatores contribuíram para o acelerado desmantelamento da liturgia católica e do próprio catolicismo como referência à cristandade. Havia o descontentamento por parte dos católicos diante da incoerência do clero, havia os ataques dos reformadores, vamos chegar ao século XVI agora, as práticas litúrgicas previstas nos livros litúrgicos católicos, somavam-se aí as evidências de abusos de poder e a convicção de que os bispos não poderiam solucionar uma crise que era institucional e generalizada. Logo, há uma verdadeira deturpação da prática religiosa e de culto dentro do catolicismo. Só fez deteriorar desde o final da era da Igreja Primitiva até o século XVI. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a liturgia no contexto da Reforma Protestante. Uma aula bem interessante. E aí começamos a nos aproximar ou a aproximar esse debate de nós. Os irmãos vão gostar bastante. Nos veremos lá então, se Jesus assim nos permitir. Que Deus em Cristo vos abençoe.